Deus apresenta resolução para punir pastores que pratiquem ou apoiem pautas de esquerda. Em reunião interna durante a convenção em São Paulo, visitada por Bolsonaro, dirigentes da igreja liderado pelo pastor José Wellington criticaram a candidatura do ex-presidente Lula. Bolsonaro ao lado do pastor José Wellington Bezerra da Costa, da Assembleia de Deus, em fevereiro. A principal convenção da Assembleia de Deus em São Paulo, liderado pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, apresentou nesta terça-feira uma resolução para punir pastores que defendam, pratiquem ou apoiem pautas associadas pela igreja à esquerda. Essa resolução foi aprovada em uma reunião de dirigentes durante a 49ª Assembleia Geral Ordinária da Confradesp, Convenção Fraternal da Assembleia de Deus de São Paulo. Pouco antes, o presidente Jair Bolsonaro, PL, havia participado de um culto para fiéis presentes à Assembleia Geral, conduzido pelo Ministério do Belém. A resolução, sob o título Carta Convencional do Plenário da 49ª Assembleia Geral da Confradesp, associa o posicionamento de esquerda a uma cosmovisão contrária ao Evangelho e aos preceitos éticos e morais defendidos pela Assembleia de Deus e atribui a este campo político pautas como a desconstrução da família tradicional, a legalização total do aborto e a erotização das crianças. Também faz menção a uma suposta censura à liberdade religiosa, argumento falso já usado por pastores alinhados ao bolsonarismo. Como o deputado federal Marco Feliciano, PL São Paulo, em ataques contra o ex-presidente Lula, partido PT. A carta, além de manifestar contrariedade com essas posições, diz que a Assembleia de Deus não admitirá em seus quadros ministros que defendam, pratiquem ou apoiem por quaisquer meios ideologias contrárias aos princípios morais e éticos da Confradesp. Os ministros que comprovadamente defenderem pauta de esquerda dentro da cosmovisão marxistas serão passíveis de representação perante o Conselho de Ética e Disciplina, diz o documento lido e apoiado pelos dirigentes da convenção. Bolsonaro e Michele em culto conduzido pelo Ministério do Belém, São Paulo. Gravação da reunião em que a resolução foi aprovada, cujo conteúdo foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo e às quais o Globo teve acesso, mostram que um dos objetivos dos participantes era marcar posição contra Lula, adversários de Bolsonaro no segundo turno. Após a leitura da resolução, um dos pastores convidados a opinar sobre o texto disse que desejava cooperar com os companheiros que trataram sobre o tema da resolução do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, argumentando que as anulações de sentença contra o petista na Lava Jato não se enquadrariam em nenhuma das hipóteses previstas pelo Código Penal para considerar que alguém foi absolvido. O mesmo pastor afirmou ainda que todas as religiões demonistas estão dando apoio expressivo a esse candidato que se apresenta a estar competindo agora no segundo turno com o presidente Bolsonaro e pediu a inclusão desses dois pontos na carta. Sem se referir a menções específicas a Lula, um representante da Comissão Política da Confradesp respondeu que não seria aconselhável a inclusão de religiões de matriz africana na carta por atrair uma discussão muito ampla sem saber qual será o desdobramento e sugeriu a manutenção do texto como havia sido lido. Ao longo dos debates, dirigentes da Confradesp apresentaram receio em diferentes momentos de que questões ali discutidas fossem levadas a público. Em pelo menos duas ocasiões, houve orientação dos pastores presentes para que os telefones celulares não fossem usados e que, se estivessem gravando,
Desliguem o aparelho. Após ser aprovada a resolução, a mesa diretora da Assembleia Geral manifestou dúvidas se convém ou não convém divulgar o conteúdo da carta, mas foi orientado por representantes da Comissão Política de que o compartilhamento do conteúdo seria pertinente, inclusive servindo de parâmetro para outras igrejas. A Confradesp é um agrupamento de igrejas que formam a Convenção Geral da Assembleia de Deus, CGADB, principal guarda-chuva desta denominação evangélica no país. A CGADB é presidida desde a década de 1980 pelo pastor José Wellington e por seu filho José Wellington Costa Júnior, que é também o atual vice-presidente do Ministério do Belém, um dos principais ramos da Assembleia de Deus em capilaridade e influência política. Um dos filhos de José Wellington, o pastor Paulo Freire Costa, deputado federal reeleito pelo PL em São Paulo. O Globo tentou entrar em contato por telefone com a Confradesp e com a Assembleia de Deus do Belém para obter um posicionamento sobre a carta, mas não obteve retorno. No culto com Bolsonaro, o pastor José Wellington pediu votos por sua reeleição, o que é vedado pela legislação em tempos religiosos. Bolsonaro também fez um discurso com teor político no qual afirmou que o lugar de ladrão é na cadeia, e pediu que os fiéis não caiam no canto da sereia, referindo-se ao ex-presidente Lula. Nesta terça, ainda em São Paulo, Bolsonaro marcou presença do templo sede de outro ramo da Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, no qual também fez discurso político durante o culto. Sem citar nomeadamente Lula ou PT, Bolsonaro associou uma pessoa que busca agora uma eleição aqui no Brasil a regimes ditatoriais da América Latina e o acusou de ser inimigo de tudo o que há de bom em nossa pátria. O presidente também pediu a fiéis para entrarem em contato com parentes da região Nordeste, onde Lula obteve suas maiores votações, e pedir para que eles não embarquem nessa carona. O líder da Assembleia de Deus de Madureira, Bispo Manuel Ferreira, também pediu votos para Bolsonaro no culto.